Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Jujutsu Kaisen e One Piece. Já não vamos perder tempo porque tem muita coisa pra falar aqui. Jujutsu Kaisen episódio 10, um episódio em que a gente vê que talvez o Yoshino tenha alguma salvação. A gente também vê aí um pouco mais sobre o Nanami e também sobre o Mahito nessa história toda, tá? Deixa eu só passar aqui a moto ladrão, já tá começando a complicar aqui cedo, né? Ah, difícil, hein, vou te falar. Pronto, passou. O que acontece, cara? A gente começa então tendo aí um flashback do Mahito, que ele tá ali numa espécie de clube de filmes ou algo assim. Inclusive o filme que ele tá falando, se eu não me engano, é uma referência ao... como é que fala? A Todo Mundo em Pânico, cara. Eu acho que é uma referência a Todo Mundo em Pânico, o que é sensacional, só fica melhor o anime pra mim, com essas coisas, né? E aí acontece que ele sofre todo um bullying lá, por causa da... tem uma galera ali monstruosa que tava fazendo bullying com ele já e tal, desde os episódios anteriores, inclusive. E a gente vê aqui um pouco da conversa dele com o Mahito, onde eles estão filosofando ali uns com os outros. E acontece que o Mahito, ele acaba colocando umas caraminholas na cabeça do Yoshino, né? Mas primeiro ele fala ali como é que funcionam os poderes dele sobre a alma, né? E, cara, legal ali, o poder dele não é necessariamente modificar o corpo, mas se ele modifica a alma, que por sua vez modifica o corpo. É mais ou menos isso. E bizarro, né? O cara ele tem influência direta na alma da pessoa, bagulho doido. E assim, ele acaba colocando umas caraminholas na cabeça do Mahito, justamente de que ele tem permissão, o Mahito dá permissão para o Yoshino matar quem ele quisesse. E o cara guarda isso pro coração, pois é. E assim, putz, né? Que merda. Mas, o que acontece? A gente vê aqui durante o episódio que o Itadori e o Ijichi estão atrás do Yoshino. Já faz algum tempo que o Yoshino não vai à escola e tal, né? Então, pra descobrir se de fato o Yoshino ele tem algum poder sobrenatural, o Ijichi bolou o seguinte plano. Ele tem uma maldição que é de nível baixo, que tá ali enjaulada. Ele vai soltar essa maldição em cima do Yoshino. E aí o Itadori tem que ir lá e salvar o cara. O Itadori tem que constatar quatro coisas, quatro opções. Ou o Yoshino não vê a maldição, e aí o Itadori tem que ir lá salvar o cara. Pode ser também que o Yoshino veja a maldição, mas não consiga se defender, e aí o Itadori tem que ir lá salvar ele e perguntar sobre o que aconteceu na época do cinema, porque claramente ele não tinha poder para fazer aquilo que ele fez. Também tem a opção de ele conseguir derrotar a criatura, e aí o Itadori tem que ir lá prender o Yoshino, né, por precaução, porque ele vira o principal suspeito realmente da situação toda, de ter matado aquela galera lá no cinema e tal, né. E tem uma quarta opção, que é o fato dele conseguir se defender da criatura, mas ele ser um exorcista de classe 2 pra cima, né, no caso classe 2 ou 1. Se for o caso, ele é muito perigoso e é preciso chamar reforço para lidar com ele. O Itadori fala que até conseguiria lidar com um exorcista de classe 2, mas o Ijichi discorda, e ele menciona aqui um exemplo de que o que acontece. Na verdade, assim, os exorcistas de classe 2 é diferente das maldições de classe 2. Por quê? Quando você é chamado para lidar com uma maldição com a mesma classe que a sua, na verdade o exorcista ele é mais forte que a maldição. Então, na teoria, é como se o exorcista tivesse o poder de uma maldição de classe 1 pelo menos, né? O que significa que ele é um pouco mais forte que a classe 2, na verdade. E o Itadori ainda não está nesse nível, então fica muito perigoso para o Itadori lidar com essa situação toda. Além disso, a gente também vê aqui um pouco da treta ali rolando entre o Nanami e o Mahito, né? O Nanami acaba matando ali as criaturas no esgoto atrás do Mahito, e eles acabam se confrontando. E a gente percebe nesse episódio que o Nanami ele tá com pressa, né? Ele não gosta de fazer hora extra. Então ele tá querendo acabar rápido com essa situação toda. Só que aí a gente acaba descobrindo aí um pouco numa luta mega bolada que eu gostei ali entre eles, de que o Mahito ele tem vários poderes além de modificar o corpo da pessoa com a alma, né? Ele consegue também, por exemplo, criar uma espécie de cura, que não é exatamente uma cura, segundo ele explica, né? Na verdade ele consegue deixar a alma da pessoa com vigor, então ele consegue manter o corpo da pessoa saudável, mesmo apesar dela sofrer uma ferida bizarra, como foi o caso ali, que ele tentou defender um ataque do Nanami e não conseguiu, né? Meio que abriu ali o braço dele, e aí ele meio que fecha instantaneamente o braço, como se nunca tivesse tomado a porrada. Também a gente vê uma situação bem louca do Yoshino, que um professor encontra ele na rua
E o professor acaba mencionando que a galera que morreu no cinema e fala que eles eram amigos do Yoshino. Mano, o Yoshino fica pistola. Ele começa a pensar, como assim? Como você ousa me comparar com essa gente, né, cara? E aí ele lembra que o Mahito deu permissão pra ele matar as pessoas. E ele ia matar esse cara, ele ia matar esse professor aí gratuitamente. Só que o Itadori salva ele, cara, porque o Iijichi soltou a maldição. Só que o professor apareceu, né? Então, tipo, tinha um inocente ali na cena. Então o Itadori teve que ir lá pular às pressas pra salvar. E ele acabou pegando a maldição ali em pleno ar, né? Mas ele constata que o Yoshino consegue ver a maldição. Então, não é assim, ele não é tão fraco, né? Quanto aparenta. E acontece que o Itadori faz toda uma volta ali pra salvar o professor, né? Porque ele abaixa as calças do cara e sai correndo, leva as calças do cara embora. O professor vai atrás dele e o Itadori já aparece atrás do Yoshino. Tipo, ele deu uma volta no quarteirão mega rápido. Bizarro, o cara é um foguete. O cara é basicamente um foguete. E acontece então que ele salva ali o Yoshino também de ficar falando com uma pessoa que ele não queria, né? Pelo menos é o que o Itadori constata. E o Yoshino, ele vê que o Itadori é um cara legal. Então pode ser que o Itadori consiga salvar aí, mudar a mentalidade do Yoshino. Pode ser, tá? Tem salvação, né? E aí a gente vê depois a conclusão da luta ali entre o Nanami e o Mahito, né? E, cara, muito legal, cara. Muito legal. A gente vê que o Nanami ali, ele acaba percebendo que algumas das maldições ali que o Mahito faz, né? Usando as pessoas, elas ainda têm sentimentos humanos. Eles ainda têm consciência. E isso pega de jeito ali o Nanami. E, cara, porra, o Mahito percebe, né? Que tá mexendo com o psicológico do cara. O que é, né, um ponto aí interessante pra ele explorar. E ele também consegue encostar no Nanami, só que o Nanami não é transformado de cara. E aí a gente descobre aqui, pela explicação do Mahito, que pra você conseguir se defender do ataque dele, você tem que primeiro criar uma defesa pra sua alma. E não é todo mundo que consegue fazer isso, porque você tem que primeiro reconhecer que a alma existe e você tem que trabalhar em cima disso, do seu conhecimento, mesmo que leigo, mas você tem que ter algum conhecimento de que a sua alma existe. E, aparentemente, instintivamente, o Nanami conseguiu fazer esse bloqueio. Mas é um bloqueio fraco e que, segundo o Mahito, se ele tocar ele mais umas 2 ou 3 vezes no Nanami, ele consegue modificar o corpo dele. E aí rola ali mais treta, né? Mais porradaria, não que a gente não quisesse, né? Continua rolando mais porradaria. E assim, o Nanami ele tá com pressa, ele queria terminar o serviço até as 6 horas, né, da tarde. Só que acontece que a luta demora mais e ele acaba entrando em hora extra, que ele não queria fazer. E aí quando ele vê que ele entra em hora extra, o poder dele começa a aumentar, o poder espiritual dele. O que é bizarro, e o Mahito fica levemente preocupado. Porque o Nanami, ele era um exorcista de classe 1, se eu não tô enganado. Ele só tá abaixo do Gojo em classe, então, pô, né? Ele não é tão fraco assim já normalmente. Embora o Mahito estivesse duvidando, questionando ali o poder do Nanami. Mas agora ele aumentou exponencialmente o poder dele, o que deixa as coisas bem interessantes. Mas vai ficar isso aí para o próximo episódio, infelizmente, né? A gente vai ver a conclusão disso aí depois, né? E agora falando sobre One Piece, episódio 953, irmão. O episódio que teve aí foi dividido em 3 partes bem lineares, eu gostei disso aqui. A gente tem a treta dos Yonkous, né? O Kaido e Big Mom. A gente tem a treta da galera lá em Udon, né, dos rebeldes, a conclusão da rebelião lá em Udon. E a gente também tem aqui o pessoal lá tretando lá na ponte, né, Kawamatsu, Gyukimaru, Hiyori e Zoro, né. Bem legal. Então vamos começar falando sobre os Yonkous tretando, que, cara, foi uma luta curta, como já era esperado. No mangá já nem foi um pouco mais até que o mangá, se pá. Mas assim, um show de efeitos especiais, cara. Quando eles lutam é uma coisa cataclísmica. Deu pra ver que os Yonkous, assim, o nível deles é um bagulho cataclísmico completo, tá ligado? E a Big Mom luta de igual pra igual com o Kaido. Ela não é menos fraca que o Kaido, tá ligado? Ela é muito apelona. Nossa senhora. Inclusive ela dá um soco ali no Kaido que o Kaido chega aí pra trás, o que é uma raridade, né? Pelo que a gente já tem visto aí no One Piece. Mas acontece que a gente vê ali um pouco do Queen, que o Queen aparentemente ele tá escondido ali junto com os Minions, né? Fugindo da treta. Ele tenta esconder, mas o pessoal descobriu na hora, né? Que ele tava ali fugindo da situação. E a gente vê o Babanuki, então, se comunicando com ele. E a gente vê que o Babanuki tá falando que não, o Dom tá bem, tá tudo tranquilo aqui. Tá tudo de boa, né?
Então o Queen fala, pô, beleza, né? Eu não queria. Eu queria que tivesse alguma coisa ruim acontecendo aí pra poder resolver. Eu vou ter que sair daqui. Mas já que não dá, né? Fazer o quê? Acontece que o Babanuki, ele está sendo influenciado pelo Kibidango da Otama. A Otama conseguiu adestrar o Babanuki, né? Bem legal. Então o Raizou fica impressionado, inclusive, com esse poder aí, porque, cara, é pra virar jogo isso aí, meu irmão. Isso aí é pra virar jogo completo, né? Nessa rebelião toda que tá rolando. A gente também vê algumas cenas ali, como o Caribou, né? Falando que eles estão em dívidas com ele. Eles estão em dívida com ele. Agora eu falei direito. Que o Caribou foi responsável, né, por cortar a comunicação de Udon. A gente também vê aí os samurais falando que estão devendo ao Chopper, né, por terem sido curados. E o Chopper fala, não precisa ficar em dívida. Vocês levam esse negócio de dívida muito a sério. Eu não quero ter esse peso na consciência. Muito obrigado. Tá de boa. Importante que eu ajudei. Tá de boa. Concordo com o Chopper. Acho que esse é um bom jeito de levar a vida, inclusive. A gente também tem aí o caso do do Kinemon e o Ashura Dojo. O Ashura Dojo foi o responsável por pegar aquela planta de Onigashima que a galera tava procurando lá no início de Wano. E acontece que foi o Ashura Dojo que pegou então essa planta toda aí, né, lá de Onigashima. E a gente também descobre, quando ele tá falando com o Raizou, de que agora eles têm mais ou menos ali, se eu não me engano, mais de 3.000 rebeldes para ajudar na causa. Pois é. Mas a situação ainda não é propícia para eles fazerem de fato uma rebelião, né? Se entrar na porradaria com o exército do Kaido. Por quê? Porque tá faltando armas. Tá faltando armas para eles, né? O que complica um pouquinho, porque as armas que tem aí em Wano são, na verdade, são exportados, né? São mandados para outros locais. Então não tem armas basicamente em Wano para eles conseguirem se rebelar de fato, né? E aí isso nos leva para a cena da ponte, né? Já que nós temos o Gyukimaru que está juntando armas. Então pode ser que essas armas sejam para a futura rebelião que venha a acontecer. Além disso, a gente tem aí então a cena da ponte, onde nós temos aí vamos dizer assim, o encontro, né? O reencontro entre o Kawamatsu e a Hiyori, né? Um reencontro ali até que emocionante. A Hiyori que fez sem querer o Kawamatsu ser preso, né? Porque ele foi procurar ela e acabou... ele já estava com fome, né? A Hiyori fugiu porque viu que ele estava ficando com fome por causa dela. E aí ela se sentiu culpada e fugiu. Só que isso fez o Kawamatsu ficar rondando por um ano atrás dela. E ele acabou se exaurindo, né? E sendo capturado. Foi pego de bobeira, basicamente, né? Por causa da fuga da Hiyori. E a gente também vê ali que parece que o Gyukimaru conhece o Kawamatsu, né? Ele tem alguma relevância ali com o Kawamatsu. E aparece uma raposa ali na história toda. Que eu assim, não quero dar spoiler, então eu vou deixar aqui de lado essa história. Acontece que, de repente, um tiro é disparado e pega no Gyukimaru. E a gente vê então que é os Minions do Kaido. O Gyukimaru ele tava pegando as armas do exército do Kaido, dos Minions ali, né? E tava juntando essas armas aparentemente. E acaba que o Kawamatsu e o Zoro salvam o Gyukimaru, que deixa ele ali bem feliz. E o final do episódio é basicamente o Gyukimaru correndo da ponte, aparentemente indo pra algum lugar. O Zoro vai atrás dele com raiva, né? Porque ele quer Shisui de volta. E o Kawamatsu deve ir também atrás dele junto com a Hiyori. E a gente vai ver aí essa conclusão do porquê que aparece essa raposinha aí nos flashbacks do Gyukimaru no próximo episódio, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim, fale comigo no Discord. Valeu, nerds! Fui!